Olá, nono ano, tudo bem? Vamos estudar ciências? Pessoal, lá no nosso capítulo 6 de nosso novo livro, nós vamos estudar agora sobre ácidos nucleicos e vitaminas. Um pouquinho só sobre eles, ok? Pessoal, de onde vêm nossas características genéticas, como cor do cabelo, cor dos olhos, pele, todas as nossas características gerais? Elas vêm através do nosso DNA, que são os ácidos nucleicos. Eles possuem as características genéticas e eles estão lá dentro do núcleo das nossas células. Nós, plantas e animais, que somos seres eucariontes, né? Seres pluricelulares. Então, nós possuímos o nosso DNA dentro do núcleo. E eles são ácidos nucleicos porque estão no núcleo e porque na sua composição possui ácidos. O nosso DNA, ele se chama ácido desoxirribonucleico, porque é como se ele tivesse um oxigênio a menos em relação ao RNA. Então, ele é desoxirribonucleico. Eles são formados por nucleotídeos. O nucleotídeo, ele tem um grupo fosfato com fósforo, uma base nitrogenada e uma desoxirribose, que é um açúcar que se chama pentose. Pentose é porque ele tem 5 átomos de carbono. Então, ele é pentose. Ose é terminação de açúcar. Então, nós temos um grupo fosfato, uma desoxirribose, um açúcar, né, que tem um oxigênio a menos em relação ao RNA, e nós temos uma base nitrogenada. O RNA também, só que ele é considerado ribose, ok? Porém, a estrutura é igual, dos nucleotídeos. Mas, professora, quais são essas bases nitrogenadas? Elas se chamam adenina, timina, guanina e citosina. A adenina liga sempre com timina. A guanina vai ligar sempre com a citosina, tá? Imagina que o nosso DNA é como se fosse uma escada de caracol, onde tem o corrimão e os degraus. O corrimão da escada, ele se liga através de grupo fosfato. Um vai se ligando com o outro. E nós temos os degraus da escada. Elas se ligam através das bases nitrogenadas. E essas ligações se chamam pontes de hidrogênio, tá? A adenina liga com timina, você pode gravar como se fosse Aguinaldo Timóteo. E a guanina liga com citosina, é como se fosse Gal Costa. Guanina, citosina. Eu só posso ligar, se eu tiver uma adenina aqui, eu posso ligar com a citosina? Não. A adenina tem que ligar com timina. Se eu tiver uma timina aqui embaixo, ela vai ter que ter uma adenina aqui. Se eu tiver 3 guaninas, eu tenho que ter 3 citosinas. E assim por diante, ok? Para seguir, cada DNA tem a sua sequência de bases nitrogenadas, ou seja, de nucleotídeos diferentes. Assim ocorrendo a duplicação ou replicação de DNA. Mas esse é assunto para as próximas aulas. Você vai entender porque elas têm dupla hélice, ok? Nós temos também o RNA. O RNA é formado de apenas uma fita. Professora, quando ele precisa se ligar para fazer outras funções que não são características genéticas, como o DNA, com quem eles se ligam? Ele tem adenina, uracila, guanina e citosina, ou seja, ele não tem timina. Se ele precisar se ligar com outra fita, porque ele apenas tem uma, se ele precisar se ligar com outra fita para passar informação, para produzir um composto orgânico que eu vou explicar para vocês, ele vai ligar adenina com uracila. Guanina continua ligando com citosina, ok? Então, essa é a estrutura de um RNA. Mas, professora, nós temos apenas DNA e RNA no núcleo das células? Não. Nas plantas nós temos também nos cloroplastos, que são uma organela, e nós temos também nas nossas mitocôndrias. Agora, uma função importante do RNA, preste bastante atenção. Nós temos um RNA que ele se chama RNA mensageiro. Vamos imaginar que a gente vai fazer um bolo e a gente precisa dessa receita e seguir o passo a passo. O RNA mensageiro, ele vai ser formado por uma molécula de DNA e ele vai carregar uma mensagem como se fosse a receita do bolo para poder produzir proteínas. Existe um negócio que se chama códon. O códon é formado por 3 nucleotídeos que tem como se fosse o códigozinho ali para poder se ligar com outra molécula
para formar a informação que é como se fosse essa receita.